Amigo vascaíno, uma informação que pegou todo mundo de surpresa nessa quinta-feira. Será Leila Pereira a única esperança para o futuro do Vasco da Gama? É amigo Cruz Maltino Craque Neto. Ele mesmo, ex-jogador do Corinthians e apresentador hoje do Donos da Bola, trouxe informação que movimenta e muito os bastidores da colina histórica. Eu vou trazer isso a você aqui neste vídeo. Além dessas muitas outras informações, tem novidades relacionadas a Jair, que assinou hoje contrato com o Vasco da Gama, sobre Puma Rodrigues, treino no CT Moacir Barbosa e muito mais. Um vídeo que chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, se inscreva, venha ajudar o crescimento do nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, venha fazer de um canal do Gigante Vasco algo cada vez maior. Inclusive, um pedido, especial aí a todos vocês. Infelizmente, o nosso canal está sendo travado, de fato, pela plataforma do YouTube. Tem muita gente reclamando que não está recebendo notificação, que os nossos vídeos não estão mais aparecendo. Então, eu peço a sua ajuda aí nesse momento. Você que curte o nosso canal, você que não está recebendo mais notificação dos nossos vídeos, dá uma olhada, vê se o sininho de notificação está ativado. Caso não, ative esse sininho. Vê se você ainda está inscrito no canal do Gigante Vasco. Curta também esse vídeo e aperte aí no botãozinho hypar para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Fechou? Conto aí com todos vocês. Vamos que vamos então, amigo. Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama, porque hoje o Vasco ele foi novamente ao CT Moacir Barbosa para mais um dia de preparação, o segundo após a derrota para o Mirassol nesta última terça-feira. O elenco Cruz Maltino hoje foca na partida desse próximo domingo, que terá contra a equipe do Atlético Mineiro dentro da Arena MRV, o último jogo do Campeonato Brasileiro, mas principalmente para a partida da semana que vem, jogo no meio da semana contra o Fluminense, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Jogo importantíssimo para o nosso Cruz Maltino. E, inclusive, amigo torcedor vascaíno, falando até sobre a partida desse próximo domingo, muito se esperou que o Vasco da Gama ele viesse a se preparar nesses próximos dias apenas para o jogo da quarta-feira que vem, ou, aliás, da quinta-feira que vem. Entretanto, não será assim, tá? O Vasco entende internamente a necessidade de também olhar para a partida desse próximo domingo com bons olhos. Por que eu digo isso a vocês? Porque o Vasco da Gama, ele hoje não tem mais risco de rebaixamento, não tem mais chance de se classificar para a Copa Conmebol Libertadores, mas ainda pode, através do Brasileiro, disputar uma competição internacional no ano que vem e se assegurar nela, que é a Copa Conmebol Sul-Americana. Para isso acontecer, o Vasco ele precisa terminar acima da 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama hoje, olhando a tabela de classificação, está na 12ª colocação, com 45 pontos, mas tem o próprio Atlético Mineiro atrás do Vasco com os mesmos 45, o Santos com 44 e o Ceará com 43. Ou seja, nesse próximo domingo, um simples empate já coloca o Vasco da Gama na Sul-Americana do ano que vem e fará com que o Vasco, depois de 5 anos longe da competição, volte a disputar a Libertadores por 2 anos seguidos. Sonhar com uma Libertadores é legal, mas para isso precisa vencer a Copa do Brasil. Um sonho mais tranquilo, mais real, é de fato a possibilidade de no ano que vem chegar à Sul-Americana e fazer uma boa competição, algo que não aconteceu nessa temporada. Então, amigo torcedor vascaíno, o Vasco olha para a partida desse próximo domingo exatamente apenas nesse sentido, olhando o jogo contra o Atlético dentro da Arena MRV como uma oportunidade de disputar uma competição internacional novamente em 2026, caso não consiga o título da Copa do Brasil
e automaticamente uma classificação para a Libertadores. Você acha que então, diante disso, vale a pena domingo, contra o Galo, levar alguns titulares ou vai com reserva e dá o all-in, né? Ou seja, vai com tudo pelo título da Copa do Brasil? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo com o vídeo, falando inclusive na partida, né, desse próximo domingo, no ano que vem, com relação a esse atual elenco do Vasco da Gama. O Vasco ele terá nesse próximo domingo a ausência de Lucas Piton e automaticamente a entrada de Puma Rodrigues na lateral esquerda, algo que o técnico Fernando Diniz já fez durante essa temporada de 2025 em algumas oportunidades. E falando até mesmo em Puma Rodrigues, né, amigo? Tivemos aí nessas últimas horas algumas informações importantes com relação ao Puma, enquanto o jogador ele voltará a ser utilizado como titular no jogo desse próximo domingo, segue junto ao Vasco da Gama, negociando uma extensão de contrato, tá? O Puma ele tem um contrato curtíssimo com o Vasco. Nesse momento, o contrato do Puma com o Cruz Maltino vai apenas até o final do ano, ou seja, o Puma tem mais alguns dias de Vasco da Gama, baseado no seu contrato atual, mas o interesse do atleta é prosseguir no Cruz Maltino, tá? A informação é que ele planeja ainda permanecer no Vasco da Gama para as próximas temporadas, está muito feliz no Vasco da Gama, e hoje algo que trava um pouco a renovação de contrato do jogador com o clube é a valorização salarial e automaticamente uma valorização de contrato que o Puma quer com o Vasco da Gama depois da assinatura, tá? Tendo um acordo nesses próximos dias, que é a expectativa que aconteça, a tendência é que haja aí uma renovação contratual com o lateral direito de seleção uruguaia. Além do Puma querer permanecer no Vasco, a diretoria Cruz Maltina também quer a permanência de Puma. O Vasco entende que o Puma é um jogador que, além das qualidades ofensivas que tem, sempre se mostrou disponível para o Vasco. As últimas duas datas FIFA, eu acho que é o grande exemplo disso, né? O Puma voltou direto dos jogos do Uruguai para entrar em campo pelo Vasco da Gama, enfrentando aí horas de voo, conexões seguidas para estar com o Vasco, que sofreu com a ausência do Paulo Henrique. Então, assim, o Puma é um jogador que sempre vem demonstrando muita vontade pelo Vasco, e o Vasco automaticamente, diante disso, tem um grande desejo da sua permanência. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários, né? E falando até em renovação de contrato, hoje o Vasco da Gama anunciou a renovação do contrato do Jair, tá? Amigo torcedor vascaíno, Jair que sofreu uma grave lesão, rompeu novamente os ligamentos do joelho pelo segundo ano consecutivo. Tinha, né, um contrato com o Vasco apenas até o final desse ano, e o Vasco renovou com o Jair até o final do ano que vem. O Jair tende a voltar aos gramados em meado ali do mês de abril de 2026, abril, maio, exatamente no meio da temporada. Um jogador que é uma peça importante, de acordo com o técnico Fernando Diniz para esse grupo, vinha sendo titular, conquistou a confiança do treinador, mas não conseguiu dar continuidade, né, por conta exatamente dessa lesão. Ele voltou aos treinos já nessa semana, depois de recuperar da cirurgia no joelho, ele não está treinando com o grupo, inclusive passa longe de retornar aos gramados com o elenco Cruz Maltino no CT Moacir Barbosa, mas já vem realizando os primeiros trabalhos mais fortes, né? Já passou esse primeiro momento de fisioterapia e agora o Jair já começa a colocar um pouco de carga no seu trabalho de recuperação. Além desse contrato renovado até o final de 2026, o Jair também terá no seu contrato uma opção de renovação automática até o final de 2027. Um grande jogador, um jogador interessantíssimo, um bom atleta, que eu não tenho dúvidas, a partir do momento da sua plena recuperação, será uma peça importantíssima para o nosso Cruz Maltino. Concorda, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar com vocês aqui este Boa Noite Gigante, falar exatamente sobre Leila Pereira. Amigo, tivemos aí o Palmeiras sendo bivice, né? Vice do Campeonato Brasileiro, vice da Copa Conmebol Libertadores. Um momento de fato muito ruim do Clube Paulista, que automaticamente deixa o torcedor palmeirense bastante irritado, principalmente com a própria presidente Leila Pereira. A Leila é hoje uma mulher, assim, no comando, né, do Palmeiras, que já não é muito mais benquista. Informações é que boa parte da torcida e até de alguns conselheiros do Clube Paulista entendem que o ciclo do Palmeiras, de uma forma geral,
Comissão técnica, a diretoria chegou ao fim e o Clube Paulista precisa de uma renovação, uma mudança na presidência, uma mudança na comissão técnica e automaticamente isso passa pela saída de Leila Pereira. A Leila, porém, não entende dessa forma. A Leila hoje busca internamente até uma mudança no estatuto. O estatuto do Palmeiras permite que haja apenas uma reeleição, ou seja, 2 mandatos seguidos. E a Leila internamente vem tentando mexer os seus pauzinhos para fazer com que haja a possibilidade de ter 3 mandatos seguidos, fazendo com que no final de 2027, que é o último ano do triênio de Leila Pereira como presidente do Palmeiras, ela possa se candidatar novamente e ficar até o final de 2030. A possibilidade disso acontecer é bem pequena, muito provável, né, que isso não vá além, que essa mudança no estatuto não ocorra, que de fato no final de 2027 a Leila Pereira vai embora do Clube Paulista. E o craque Neto, jornalista de São Paulo, muita influência, muitos contatos, está acertando várias nesse ano de 2025, está tendo muitos furos jornalísticos de fato. Trouxe isso daí, ó, relacionado a essa possível saída da Leila Pereira do Palmeiras no final do seu mandato. Possível ou não? A saída dela no final do mandato. Olha a informação que eu tenho. Essa é a informação. Se a Leila não conseguir mudar o estatuto para ter o 3º mandato, o que seria um pé na democracia, um pé na bunda da democracia, ela compra o Vasco. A SAF da Crefisa compra o Vasco e esse senhor que tá aí com a comissão técnica vai tudo pro Vasco. Escuta que eu tô falando, que é isso que vai acontecer. Amigo vascaíno, a pergunta que fica é: será a Leila Pereira a única esperança para o futuro do nosso Vascão? Será que assim que Leila Pereira desembarcar em terras cariocas, desembarcar no Cruz Maltino, a situação vai mudar? Importante lembrar que o Pedrinho ele já deixou muito bem claro que vai buscar uma reeleição. Conseguindo ser reeleito, Pedrinho ficará no Vasco mais esse ano. Ele chega ao Vasco em 24, então fica 24, 25, 26 é o último ano dele. Sendo reeleito, ele fica 27, 28, 29. A Leila Pereira sai do Palmeiras em 27. E seria os anos de 28 e 29, caso o Pedrinho consiga de fato essa reeleição, os 2 anos para, junto a Leila Pereira, arrumar a casa e ambos juntos. Leila como a grande investidora e o Pedrinho como o lado do Vasco da Gama, os responsáveis por iniciar esse projeto de SAF Cruz Maltino. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa quinta-feira. E já já eu tô de volta com o nosso Acorda Vascão. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.